A minha primeira intenção, antes de fazer o pronunciamento que pretendo, é dizer ao Brasil, através dos microfones do Senado, que a nossa preocupação em relação a uma doação de 105 bilhões em patrimônio público e a isenção de multas da Anatel sobre companhias telefônicas, através de um projeto de lei que veio da Câmara, está encerrada. A preocupação era muito grande, porque esse projeto não passou pelo plenário da Câmara Federal e não passou pelo plenário do Senado também. Ele tramitou em comissões especiais. Aqui, no Senado da República, ele foi emendado em alguns artigos que a Câmara havia excluído. Portanto, normalmente ele teria que voltar para a Câmara Federal. O prazo das emendas foi encurtado. Os senadores teriam o prazo de 5 dias, no 4º dia ele foi dado por aprovado, numa reunião da Comissão de Desenvolvimento Nacional. Nós fizemos, 16 senadores, se não me engano, recursos ao plenário. Queríamos discutir com mais clareza e transparência o que significava esse projeto, que beneficia, por exemplo, a Oi, que está em processo de liquidação judicial, falida, mas que receberia um aporte patrimonial do Estado fantástico e teria o perdão de multas. Além do perdão de multas, senador Lazier, estaria transformando uma concessão em autorização, o que faria com que os bens reversíveis que teriam que voltar no fim da concessão para a União seriam privatizados definitivamente. Mais do que isso, a concessão de uma frequência de rádio utilizada pela Telefônica, que é uma concessão perene, que é patrimônio da União, garantia de soberania nacional sobre a comunicação do país, seria privatizada. E essas empresas, que não seriam mais concessões, mas autorizações, poderiam vender, por exemplo, até a frequência para a Rússia, para a Eslovênia, para Dubai, para o Exército Islâmico, para os Estados Unidos, porque passaria a ser delas. A minha preocupação era realmente muito grande. Doação de patrimônio, doação de frequência, isenção de multas, transformação de uma concessão em autorização. E isso me levou, na última hora, tomando conhecimento do fato e dessas incorreções, assinar o pedido de recurso para o plenário. Agora, por que estou tranquilo nessa tarde, senadora Gleisi? Porque, por ocasião da eleição da mesa, nós colocamos uma proposta de 8 pontos, que deveria ser aceita pelos candidatos e, dessa forma, eles poderiam ter o nosso apoio para a eleição da mesa do Senado. E o senador Eunício, que hoje é presidente da mesa, concordou com todos eles e me disse que já tinha sido ministro das Comunicações e que, nessa qualidade, ele também não entendia a forma com que estava feita essa doação. E me disse textualmente: como presidente, recebo o recurso e mando imediatamente para o plenário. Na verdade, senador Lazier, nem para o plenário deve vir, porque como foi incorporada algumas coisas que não haviam no projeto da Câmara, teria que voltar para a Câmara. Para a comissão aqui não pode voltar, senador Castro, porque a comissão era uma comissão provisória, temporária, e já se extinguiu. Então, o importante para que essa discussão se encerre é que o plenário decida o que vai fazer, que a gente faça uma sessão temática que seja realmente com concisão, precisão e transparência avaliado o valor do patrimônio público e que esse escândalo, que para mim se afigurava muito mais sério do que qualquer ideia de mensalões ou coisas semelhantes, se encerre num debate amplo, transparente e absoluto no Senado da República. O ministro Barroso determinou ao Senado da República que
mande buscar de volta e a Casa Civil que devolva o processo, para que seja julgado o recurso dos senadores, que é absolutamente legítimo e exige a transparência, para então ele dar a opinião definitiva. Mas, se acreditaremos na posição clara tomada pelo senador Eunício, o ministro não terá esse trabalho, porque o senador Eunício, cumprindo o seu compromisso e a sua palavra, aceitará o recurso para o plenário, ou, entendendo que as emendas foram feitas aqui, devolverá para a Câmara Legislativa. E o Congresso e o Brasil terão a possibilidade de discutir em profundidade esta doação, que se me afigura alguma coisa mais terrível do que todas as coisas terríveis que aconteceram ultimamente no que diz respeito à dilapidação de patrimônio público. Com prazer, ofereço à parte a senadora Gleisi Hoffmann. Obrigada, senador Requião. Eu não poderia deixar de falar, no momento que Vossa Excelência faz esse pronunciamento, para reconhecer o trabalho que Vossa Excelência teve, a sua dedicação para conseguir com que essa matéria não fosse a sanção presidencial. Aliás, tivemos 16 senadores que assinaram o recurso, entre eles eu me incluo, mas Vossa Excelência, o senador Paulo Rocha e a senadora Vanessa Graziotin assumiram a frente da resistência sobre essa matéria. E isso foi muito importante. Primeiro, uma ação em dezembro, inclusive com a ida dos senadores Paulo Rocha e Vanessa Graziotin ao Supremo. Conseguiu-se com isso fazer com que o próprio presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, na época, recuasse e requisitasse a matéria que tinha enviado para a sanção. Aí nós fomos agora, em janeiro, de novo colocados com a matéria indo para a sanção presidencial pelo presidente Renan Calheiros, antes dele passar a presidência ao presidente Eunício, que foi eleito. Fomos surpreendidos com isso. E Vossa Excelência não teve dúvidas, foi ao Supremo, conversou com os ministros do Supremo, colocou o que era as bases do recurso para não deixar que esse patrimônio fosse entregue às teles. E como bem lembrou Vossa Excelência, não é só uma questão do patrimônio, que está em torno de 100 bilhões, tem gente que diz que não é 100 bilhões, ainda que seja menos, não pode ser entregue dessa maneira. Mas as multas que vão ser perdoadas, nós não podemos deixar isso acontecer. De uma empresa em liquidação judicial, que é a principal beneficiária. Pois é. É incrível isso. É incrível, mas infelizmente o nosso país está caminhando para esse caminho, da entrega do patrimônio público, da privatização de tudo e de ninguém se preocupar com as consequências que isso vai ter para a maioria da população. E é bem verdade que Vossa Excelência, quando fizemos a discussão sobre a mesa da casa, a eleição de presidência, Vossa Excelência puxou um movimento aqui e apresentou um documento com algumas reivindicações, algumas propostas que a presidência da mesa deveria seguir para que nós tivéssemos democracia na casa. Propostas democratizantes. Que foram integralmente aceitas pelo senador Eunício Oliveira. Inclusive essa de não mandar a matéria. Aí fomos surpreendidos com o ex-presidente mandando a matéria. E essa de não mandar a matéria, me permita, senadora, sofreu a consideração do senador Eunício que ele atenderia isso com a preocupação de quem já tinha sido ministro das comunicações e que não entendia e não aceitava a ligeireza com que se pretendia aprovar uma doação desse porte. Muito bem. E tem uma outra proposta sua, que também foi compromisso da mesa eleita, que eu acho muito importante, que foi a causadora de toda essa confusão, que é de não instalar comissões especiais deliberativas. Nós não precisamos dessas comissões. Terminativas ainda. Deliberativas e terminativas em muitas matérias, como foi o caso dessa. Uma matéria com alto impacto para a nação, passou por uma comissão que não é uma comissão normal da casa, é uma comissão especial, portanto, temporária, e não passou pelo plenário. Então, eu espero, sinceramente, que daqui para frente a gente possa ter o funcionamento da casa nas suas comissões normais, que a gente possa ter as relatorias distribuídas de acordo com as representatividades de bancada e que todos os senadores possam ter acesso, que nós possamos fazer debates no plenário sem sermos tolhidos por tratoradas e que nós possamos fazer as discussões dessas matérias nas comissões respectivas e no plenário, é claro,
claro que é soberano para a decisão. Parabéns, senador Requião. Mas o que mais me espanta, senador Lazier, é que quando entramos com mandado de segurança, em função da falta de resposta da Secretaria da Mesa, que inclusive se negava a aceitar os requerimentos de recurso ao plenário, a ministra Carmen Lúcia textualmente declarou, no texto da sua concessão do mandado de segurança, que consideraria fraude à jurisdição do Supremo Tribunal qualquer medida tomada durante o recesso a respeito do fato. E eu não sei como, temerariamente, o presidente, então, Renan Calheiros, que hoje é líder do meu partido, toma, no último momento, ao expirar o seu tempo no plenário do Senado como presidente, a iniciativa de mandar para a sanção do presidente da República. Alguma coisa muito estranha está acontecendo, mas tudo isso acaba com o cumprimento do compromisso do atual presidente Eunício de mandar para o plenário e, de uma forma transparente e clara, vamos discutir isso. Senador Lazier, que no momento preside essa sessão, quero invocar a sua tolerância com o tempo para o pronunciamento que, de fato, eu pretendo fazer nesta tarde. Senadora Gleisi, sem a pretensão da verdade absoluta, quero, com a ajuda das senhoras e dos senhores senadores, abrir a caixa preta da realidade nacional e examinar o que verdadeiramente acontece no nosso país e por que acontece. Vamos quebrar a tampa dessa caixa preta e expor suas entranhas para buscar a verdade. A Folha de São Paulo publicou recentemente o resultado de uma pesquisa internacional do Instituto Ipsos Mori, um dos maiores centros de investigação de opiniões do mundo, intitulada Os Perigos da Percepção. Ali se constata o acerto de um famoso enunciado de Gramsci sobre como a população capta, interpreta e aprende a realidade sobre os seus países. A conclusão é escandalosa, senador Cristóvão Buarque. A conclusão da pesquisa é que há um amplo desconhecimento da maioria das pessoas. Estamos iniciando o ano de 2017 sob o peso das recordações imediatas de 2016, um dos anos mais trágicos da nossa história republicana. Foi o ano do impeachment, da PEC 55, da entrega das fabulosas reservas do pré-sal às petrolíferas estrangeiras, da quebra das maiores empresas da engenharia mundial, que são ou eram as empresas brasileiras de engenharia. Foi o ano em que o capital financeiro global consolidou o domínio sobre o Brasil, devastando, aniquilando o capital produtivo e ferindo de morte a soberania nacional. Triste foi o ano de 2016. Mas o que, afinal, nos promete 2017? Mas será que não ocorre a ninguém perguntar o que está por trás disso tudo, sobre a realidade vivida pelas pessoas mesmas? Quase sempre há uma percepção e uma interpretação equivocadas da realidade nacional. Hoje não tenho mais dúvida disso. A partir dos dados computados, o Ipsos elaborou o ranking, índice de ignorância das nações pesquisadas. O critério para a classificação desse ranking foi esse: quanto maior a diferença entre percepção e realidade, pior a colocação do país. O Brasil ocupa o 6º lugar no índice de ignorância mundial, comprovando que realmente vivemos no país uma distância gigantesca entre os fatos, entre a clara e dura realidade da matemática dos fatos e a interpretação dos acontecimentos. Segundo,
o Instituto, uma das razões para o divórcio entre a realidade e a percepção da realidade é a cobertura da mídia. Nenhuma novidade. Afinal, a palavra do ano escolhida pelos dicionários Oxford foi o termo pós-verdade, isto é, a contrafacção da verdade. O índice de ignorância brasileiro pode ser medido pelo que dominou o noticiário no correr do ano. Corrupção. Este é o grande drama veiculado pela meia dúzia de órgãos de imprensa que fazem a opinião nacional. A quem interessou que fosse o assunto dominante e quase único? Quem se aproveitou disso? É inegável. A corrupção dos políticos, dos empresários, dos entes estatais e governamentais no Brasil revela-se gigantesca e deve ser denunciada firmemente, combatida, punida e extirpada. No entanto, a corrupção é parte da realidade nacional. Não é toda a realidade nacional. Quem a faz toda a realidade, sufocando, diminuindo e escondendo outros problemas, é essa nossa percepção distorcida, manipulada pela informação. Manipulação de que a mídia é apenas um meio, uma corrente de transmissão dos interesses da globalização imperial, do capital financeiro e do rentismo pátrio. São interesses que se impõem quando este Senado aprova o mais cruel, o mais impiedoso e implacável arroxo sobre os brasileiros mais pobres, jamais concebido em nossa história, mas não toca em 1,, dos ganhos de quem consome metade do que se arrecada na forma de juros. Mas isso não interessa e não frequenta os jornais nacionais patrocinados pelos bancos. E o brasileiro paga cerca de 320% de juros no cheque especial e 460% ou mais no cartão de crédito, e não vê a sua espoliação diária sendo objeto de denúncia, revolta ou escândalo. Por exemplo, de pouco ou muito pouco adianta resmungar, protestar, fazer piadas com a reforma da Previdência, que pretende estabelecer, entre outras coisas, incríveis 49 anos de contribuição para os trabalhadores. Enquanto o distanciamento dos fatos e a falsa percepção do que acontece prevalecer, não mudaremos a realidade. Eu peço à mesa que me conceda uma dilatação de tempo, que o meu tempo está se encerrando no placar. Este divertimento, esse desvio do que interessa, esse fosso entre o que é e o que parece, entre é e o que parece ser, entre o fato e a versão do fato, leva o brasileiro, por exemplo, a se pôr absolutamente indiferente à aprovação pelo Congresso da entrega das fantásticas reservas do pré-sal às multinacionais do petróleo, entre elas empresas estatais da China, da Noruega, da França. Aliás, até a estatal russa de petróleo está interessada em nosso pré-sal, tais as facilidades que estamos oferecendo. Na mesma proporção em que os políticos corruptos são desancados e repudiados. Repito, não que os políticos e empresários corruptos devam ser afastados da linha de tiro. Não, vamos mirá-los e alvejá-los sempre. Mas não perguntar por que os juros permanecem intocados, entronizados e sacralizados no altar de Mamon, enquanto cortam-se recursos da saúde, da educação, da habitação, do saneamento básico, da segurança, dos programas sociais, é demais. É fazer jus ao nosso índice de ignorância, apurado pela pesquisa
a que me referi. O mundo mostra-se cioso e avaro com as suas reservas de petróleo, mas nós, distraídos pelas aventuras supostamente corruptas dos justiça, dos índios, dos cajus, dos mineirinhos, vestimos verde e amarelo e desbaratamos a possibilidade de um futuro brilhante para o Brasil. Dos últimos anos do primeiro governo de Vargas aos dias de hoje, mas principalmente nas últimas 2 décadas, o Brasil criou e desenvolveu a mais avançada engenharia de construções do mundo. Na área de infraestrutura, não existe engenharia no planeta Terra que rivalize a engenharia brasileira. No período dos governos militares e, mais recentemente, nos governos de Lula e Dilma, estas empresas expandiram suas atividades mundo afora, competindo com vantagem com empresas norte-americanas, europeias e chinesas. A engenharia brasileira tornou-se produto de exportação, de prestígio da marca Brasil, de instrumento de nossa diplomacia com países do sul do mundo e de respeito mundial pelo nosso país. A qualidade e os preços das empreiteiras brasileiras eram inigualáveis. Elas viabilizaram obras fundamentais de infraestrutura em diversas partes do mundo, essências para o desenvolvimento de países africanos e latino-americanos. Instintivamente, mecanicamente, usei verbos no passado para falar de nossas empreiteiras. O furor anticorrupção está levando de roldão, junto com os empresários corruptores e corruptos, as nossas empresas de engenharia. Digo nossas porque se trata de um patrimônio nacional, de criação nacional. A Odebrecht, a OAS, a Andrade Gutierrez, a Camargo Correia, a Queiroz Galvão e a Galvão Engenharia não são de fulano, beltrano ou ciclano. Elas transcendem a propriedade formal, legal. São empresas brasileiras, fundamentais para o nosso desenvolvimento, essenciais para a geração de empregos, imprescindíveis na criação e avanço de nossas tecnologias. Quando a crise de 2008, 2009 bateu firme sobre a indústria e o sistema financeiro norte-americano, o presidente Obama não perguntou quem era o proprietário da General Motors, os acionistas do Citigroup, do Lehman Brothers, do Merrill Lynch ou da Fannie Mae e da Freddie Mac. Para salvar a economia do país, o governo interveio e chegou mesmo a estatizar temporariamente a General Motors para evitar o debacle. No entanto, não é assim que acontece no Brasil. Não é como agem o governo, o judiciário e o Ministério Público. Nem falemos das entidades patronais, dos sindicatos patronais acuados, acovardados, amedrontados, temendo que a defesa das empresas envolvidas em escândalo possa ser entendida como a defesa da corrupção. As nossas empreiteiras, para a alegria de suas concorrentes multinacionais, estão sendo condenadas juntos com os seus principais acionistas e executivos. Com a água suja do banho, joga-se a criança fora. O que há por trás dessa punição? Por que ninguém reage? Por que esta casa não reage? Do quê? Temos medo. Nós não defendemos corruptos, nem empresários, nem políticos. Em uma crise como a que vivemos, sob forte recessão, já no trampolim para mergulharmos na depressão, se é que já não nadamos nela, estamos vendo inânimes a destruição de boa parte da indústria nacional.
Ouço aqui diariamente discursos deplorando o desemprego. Quantos milhões de empregos não estão sendo eliminados com a destruição das empreiteiras e de nossa indústria naval? Destruição da indústria, não só da indústria, de empregos e de tecnologia. Mas o país não vê assim, porque a Globo não vê assim, porque a Globo não deu, a CBN não noticiou, a Folha, o Estadão, a Veja, a Época, o Grupo RBS não elevaram os fatos às manchetes, a adequados editoriais e comentários. Vamos reagir, Senado. Vamos reagir, Brasil. Vamos desvendar e denunciar a caixa preta dos interesses econômicos, políticos e financeiros que mantém o país ignorante, presa fácil tanto dos corruptos como dos apedeutas que se julgam os salvadores da pátria. Vamos reagir, Senado, que o ano de 17 não seja como esse infeliz ano de 2016, o ano em que o Brasil ocupou a desonrosa posição de 6º colocado no índice de ignorância mundial. Coragem, Senado. Coragem e brio para reagir. Chega, senhoras e senhores senadores. Chega de sermos caudatários de outros poderes. Não é porque no meio de nós, dos políticos, existam corruptos que devemos renunciar ao papel de um dos 3 poderes da República. Se o Executivo se acovarda diante da crise, e o Judiciário contribui para agravá-la com decisões que escandalizam o Estado de Direito, vamos assumir nós mesmos, nesse ano de 2017, a iniciativa de propor novas diretivas para a economia e a administração pública de forma a reverter o ciclo econômico depressivo. É o mínimo que esperam de nós os 13 milhões de desempregados que não produziram corrupção e que, portanto, não deveriam e não devem ter que pagar por ela. Com o máximo prazer, concedo uma parte ao senador Cristóvão Buarque. Senador Renan, eu quero dizer que eu estou do seu lado nessa ideia de reaja, Senado. E realmente precisamos reagir. Precisamos reagir debatendo aqui, porque aqui não temos uma unidade de pensamento, mas reagir com o pensamento que for novo. Me permite só uma rápida e ligeira conversão. Eu sou o senador Requião, não o Renan. Eu disse Requião. Renan. Não? Me desculpe profundamente. Deve ser o costume de tê-lo aqui anos e anos e anos, depois de anos, presidente. Senador Requião, muito obrigado. Nós precisamos reagir. E precisamos reagir para tentar levar aquilo que foi do interesse do país. Pelas notícias de hoje no jornal, talvez a gente já tenha que reagir muito pronto. Se é verdade que o presidente Temer está planejando mandar para cá, para a CCJ, indicado para substituir Euri Zavascki, o seu ministro da Justiça. Eu acho que isso vai exigir, senador Requião, uma reação nossa. Primeiro porque esse próprio ministro já escreveu no passado de que quem teve cargo de confiança em governo não deve jamais ser nomeado para ministro do Supremo. Ele disse isso. Pelo menos no mesmo governo e de uma forma imediata. Né? Mas eu acho que não deveria mesmo, porque são cargos partidários, devemos despartidarizar. Segundo, porque, pelo menos o que me dizem, ele chegou a ser advogado do ex-deputado Cunha. É muito ruim que o Supremo seja contaminado por algo desse tipo, sem falar que quem for indicado agora para o Supremo e nomeado vai ser o revisor da Operação Lava Jato. Então, todos nós políticos estamos sob suspeição hoje. Suspeição alguns porque receberam propinas, outros porque receberam caixa 2, todos estamos sob suspeita. Então, não pode ser ninguém que esteja ligado de uma forma ou de outra a nós, como o ministro do presidente está ligado a ele.
está ligada a todo o grupo do governo. Eu acho que dentro da sua linha de reaja, talvez esse seja o momento que vai exigir reação da CCJ e depois do próprio plenário. Há pessoas boas, reconhecidas nesse país, e não precisa se escolher qualquer um. Além disso, vai substituir Teori Zavascki, que virou um certo símbolo na condução dessa operação que tem sido tão impactante no Brasil. Eu espero que o presidente não dê à imprensa o prazer de que foi verdade isso, que saia como mais uma dessas não-verdades que pós-verdade que se fala há tanto tempo. Ao mesmo tempo, eu quero dizer que esse índice de ignorância, de fato, entre a realidade e a percepção, e que põe o Brasil como um dos campeões, tem a ver com a mídia, que manipula, tem a ver com as relações promíscuas da mídia com os seus patrocinadores, mas tem a ver, sobretudo, a meu ver, com o baixo nível de escolaridade e de educação de nós brasileiros. Uma população bem educada é menos ludibriada pela mídia. A pós-verdade ou a pré-verdade, elas são analisadas com muito mais cuidado, rigor, pelas populações educadas do que pelas populações às quais a educação foi negada. Porque isso é uma coisa que a gente esquece. Não são as pessoas que não têm educação. As pessoas com crase aí, foi-lhes negada a educação. Não foi o caso das pessoas, como muitos até têm direito, se recusaram a ter educação. Não, é que não tiveram acesso. A gente precisa, inclusive, senador Lazzeri, criar uma palavra para dizer não acesso à educação. Falta de educação é uma coisa, e está cheio de gente que passou pela escola e tem falta de educação. Eu falo aqueles que, como os escravos, tinham a liberdade negada, hoje aqueles que têm a educação negada a elas. Essa negação da educação é uma das causas dessa brecha que o senhor falou, em que a percepção está tão longe da realidade. Esse índice de ignorância, que eu lhe confesso, não conhecia esse estudo. Fiquei contente de descobrir mais uma coisa aqui, graças ao senhor, e vou procurar me aprofundar nisso. Mas a causa desse índice de ignorância é a manipulação que a imprensa faz, hoje em dia que as mídias sociais fazem, é também a promiscuidade entre quem patrocina as mídias, muitas vezes o próprio governo ou empresas, mas é, sobretudo, a meu ver, a falta de acesso à educação de qualidade para todos que prevalece no Brasil. Uma revolução na educação, com educação de qualidade para todos, eu tenho certeza, e o senhor é irmão do Maurício, que sempre lutou por isso como secretário, é a melhor maneira, a meu ver, de reduzir esse índice de ignorância no Brasil. Sem dúvida, senador. Eu estava aqui refletindo, enquanto Vossa Excelência me aparteava. A ignorância pode ser resolvida com a educação. O trágico é a burrice, que é genética e não tem realmente solução alguma. A meu ver, nas minhas lentes, aprendi com o jurista espanhol Couturi, a frase não é dele, mas eu a auri nos seus textos. Todo depende del color del cristal com que se mira. Também nós olhamos a realidade pelas nossas fontes filosóficas, programáticas, pela cor dos óculos que usamos para ver a realidade. A nossa utopia é sempre perseguida e ela influi na leitura da realidade. Mas, de qualquer forma, eu acrescentaria ao meu texto a educação como fundamental também, se é que não a mais importante, para superarmos essa pós-verdade, essa visão falsa da verdade. E quero surpreendê-lo agora. Vossa Excelência falou no ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que a nossa obrigação no Senado, da posição privilegiada que nós ocupamos, é revelar sempre a verdade. Vossa Excelência levantou a existência de um texto em que ele condena a ida para o Supremo Tribunal Federal de um ministro do governo.
Eu acho perfeito, eu tenho até projetos nesse sentido, impedindo que senadores ocupem ministérios. Nos elegemos para estar aqui, não para estar lá. Para lá se elegeram os que optaram pelo Executivo, a própria estrutura partidária. Mas eu li outro dia uma acusação, a meu ver, sem fundamento, de que o Alexandre Moraes seria advogado do PCC. Não é verdade. O Alexandre Moraes é um dos advogados numa enorme banca de São Paulo, que em determinado momento, evidentemente sem a sua participação, advogou para um criminoso que porventura era ligado ao PCC, como faz qualquer banca de advogado. As bancas a que eu pertenci nunca assumiram todas as causas que eu achava próprias ou as que eu recusaria foram aceitas pelos meus colegas. Então, esta acusação tem que ser descartada. Mas que é um assinte e um escárnio a indicação do Alexandre Moraes para ministro do Supremo Tribunal Federal nesse momento, eu não tenho dúvida que é. Mas eu acho que a realidade acaba sendo assumida. Ela não entra nas nossas casas só pela telinha da Globo, pelo rádio que multiplica a CBN. Ela entra pela porta e pela janela, a realidade concreta do desemprego, do desespero e das dificuldades. E nós estamos vendo o governo pregando uma catilinária neoliberal, quando nos Estados Unidos, o Donald Trump, estranho esse momento norte-americano, né? A Disneylândia tomou conta do poder, é o Donald presidente e o Mickey vice-presidente da República. É uma ironia que faço, evidentemente, mas o Donald afirma, com todas as letras, que não há a menor possibilidade de desenvolvimento de um país que não proteger a sua indústria e o emprego dos seus nacionais. Isso não se confunde com xenofobia, não é? A visão econômica de uma relativa defesa da indústria nacional e dos empregos não pode ser confundida com xenofobia, com ódio ao mexicano, com ódio ao negro, com ódio aos latinos. Mas o Trump está jogando um jogo profundamente ancorado na opinião pública de um país que tem perdido empregos em função das ações do capital financeiro, procurando países onde pagam pouco ou quase nenhum imposto e tem à sua disposição um trabalho semi-escravizado do ponto de vista da remuneração. Temos muita coisa para aprender. E eu, como disse no início da minha intervenção, eu não trouxe aqui a certeza de uma verdade, mas eu pretendi instigar o Senado a não aceitar a pós-verdade. O ódio destilado, como por exemplo agora, com o falecimento de Dona Marisa Letícia, uma mulher maravilhosa, de uma discrição impressionante, mesmo sendo esposa do mais prestigiado presidente da República do mundo. Esse ódio destilado é de pessoas que tiveram uma educação que nós chamamos de superior. Médicos, jornalistas, pessoas que influem na opinião pública através dos grandes veículos de comunicação. Daí, senador Cristóvão Buarque, não se trata de ignorância, mas é burrice genética mesmo. Agradeço à mesa a concessão. Senadora Gleisi Hoffmann, com prazer. Eu queria cumprimentar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento de uma clareza muito grande. Aliás, Vossa Excelência se propôs exatamente isso, traçar um rumo para que o Senado atue em 2017. E os temas que Vossa Excelência abordou, o que nós temos de desafios, estão muito claros. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência. E sei que Vossa Excelência disse aqui ao senador Cristóvão que cada um de nós olha o mundo com as suas lentes, com os cristais das suas lentes. E, portanto, nós temos lado. Mas eu fico muito confortável em saber que o nosso lado vai ser sempre o da maioria da população. Nós sempre estamos pensando que a maioria das pessoas tem que ter acesso aos serviços públicos, aos bens públicos, às condições dignas de vida. Então, fico confortável de estar a esse lado. Não gostaria de estar ao lado daqueles que acham que tem que ter uma parcela da população privilegiada para que isso dê condições de crescimento e desenvolvimento econômico e social para o mundo. Em relação à indicação que está nos jornais, eu acho que não está confirmada ainda, mas pelo menos já está noticiada,
de que o ministro da Justiça, senhor Alexandre de Moraes, seria indicado ao Supremo Tribunal Federal, não me surpreende, senador Cristóvão. Não me surpreende porque é a cara desse governo, um governo que defende interesses de grupos particulares e de seus próprios membros. Está caminhando numa partidarização do Supremo. É isso. Então, está de acordo com o que esse governo defende para o Brasil. E, infelizmente, sistematicamente, nós vamos ver nessa casa, durante o ano de 2017, o desmonte do Estado brasileiro, principalmente do Estado mínimo de bem-estar social construído a partir da Constituição de 88, porque é esse o projeto que se instalou no poder, é esse o projeto que está comandando o Brasil nesse momento. E o pior é que sem nenhum respaldo popular, absolutamente sem a vontade popular. Porque não dá para dizer que o Temer, por ser vice-presidente da Dilma, da presidenta Dilma eleita, veio respaldado pelo voto. Ele, como nome, pode ter vindo respaldado pelo voto, mas ele, como projeto que ele está implantando, não está respaldado pelo voto, portanto, não tem legitimidade. Esse Senado tem que reagir, tem que ter resistência, tem que reagir e temos que propor um caminho. E penso que nós temos condições de fazer isso, com maturidade, de forma objetiva, com propostas que já se mostraram eficientes e eficazes ao longo da nossa história. E quero cumprimentá-lo, senador Requião, por ter essa clareza e trazer esse debate, inclusive essas propostas no plenário hoje. Senadora, e acima de tudo a multiplicidade das opiniões políticas do Senado da República. Senão nós vamos acabar tendo um conflito corporativo. Hoje, pela manhã, eu lia na internet um veemente protesto do comandante da Aeronáutica sobre qualquer alteração na previdência dos militares. Se alterações são necessárias, têm que ser feitas aqui com lógica, com racionalidade, porque senão nós estaremos entrando naquele famoso conflito previamente anunciado. O liberalismo econômico não pode superar a ideia de desenvolvimento, de soberania da nação brasileira. Presidente, obrigado pela tolerância do tempo.